E aí, pessoas, a gente vai aqui falar sobre o processo de eletrização na aula de hoje. Aproveitar aqui o material do Delta Colégio, do professor Luiz Henrique. Então, o que seria o processo de eletrização? Os processos de eletrização são métodos utilizados para troca de carga elétrica entre corpos, adicionando-se ou retirando-se elétrons. A gente já até viu quando é que os corpos ficam eletrizados em aulas passadas. Então vai ter três tipos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Eletrização por atrito é quando corpos de determinados materiais são atritados, um cede elétrons, eletrizando-se positivamente, a gente já viu isso, e o outro recebe elétrons, eletrizando-se, portanto, negativamente. Isso ocorre devido à forte interação entre os dois materiais durante o atrito. Então, o que acontece? Por exemplo, que antes do atrito a gente tem aqui o vidro e uma lã. O vidro está neutro, mesma quantidade de prótons e de elétrons, e a lã também está neutra. Durante o atrito, quando você pega o vidro e você começa a atritar, o atrito nada mais é do que esfregar, né? Você pegar um material, colocar ele em contato com o outro e você esfregar um no outro. Então, você atrita o vidro na lã e o que acontece? As cargas negativas que estavam no vidro, elas vão ser cedidas para a lã. Então, o vidro ele cede elétrons. Então, o vidro ele passa a ser positivo, enquanto a lã fica negativa. Então, depois do atrito, quando eu separar, então o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa. Então, o vidro com excesso de prótons e a lã com excesso de elétrons. Tudo isso vai seguir uma série triboelétrica. O que seria? É como se fosse uma tabela. Nessa tabela tem vários materiais, várias substâncias. Vai desde a pele de coelho a enxofre, cobre, celuloide. Então, como é que funciona essa série? Você tem aqui, por exemplo, a pele de coelho e o vidro. Se você atritar a pele de coelho no vidro, a pele de coelho fica positiva e o vidro fica negativo. Se você atritar a seda no algodão, a seda fica positivo, o algodão fica negativo. Então, o material que está acima sempre vai para o positivo, enquanto o material que está abaixo sempre vai para o negativo, seguindo essa série. Então, para baixo vai o negativo e o acima fica positivo. Segue essa série que você consegue saber o que acontece quando você atritar dois materiais diferentes. Então, se você atritar a pele de gato com o cobre fica negativo, enquanto a pele de gato fica positiva. A eletrização por contato, aquela era por atrito, agora a gente vai falar por contato. Ao colocarmos em contato dois corpos condutores com cargas elétricas diferentes, eles trocarão elétrons até que seja atingido o equilíbrio. Aí tem uma observação. Se os corpos forem iguais, idênticos, o equilíbrio ocorrerá quando as quantidades de carga dos dois corpos se igualarem. A gente já até fez exercício sobre isso. Então, antes do contato, a gente tem um corpo A eletrizado positivo e um corpo B neutro. Então, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons aqui. O que acontece quando eu colocar os dois em contato? O corpo B ele vai ceder elétrons para o corpo A. Então, esse corpo que estava neutro, ele vai ceder aqui em alguns elétrons. A gente sabe, por exemplo, ele cedeu 2 elétrons, então vai cortar aqui 2 positivos. Então, vai ficar só com 4. Então, tá aqui, ó, depois do contato. Por que eles não ficam com a mesma quantidade? Porque eles não têm o mesmo tamanho, eles são diferentes. Se eles fossem o mesmo tamanho, se eles fossem iguais, cada um ia ficar com 3. Mas, como são diferentes, teve essa diferença aqui. Ó. O A ficou com 4, enquanto o B ficou apenas com 2. Ainda na eletrização por contato,
Agora, se um corpo for negativo, ele tem aqui 8 elétrons a mais em um corpo neutro. Então, o que é que acontece? Como esse aqui está negativo, dessa vez é ele que vai ceder os elétrons. Então, o corpo A vai ceder elétrons por B. Então, depois do contato, vai acontecer que os dois ficam com excesso de elétrons. Aqui está a quantidade 1, 2, 3, 4, tá igual, né? Só que não necessariamente eles vão ficar igual, que foi só mesmo uma forma de explicar que os dois vão ficar com excesso de elétrons, mas como eles são diferentes, não é para acontecer isso, ó, dos dois ficarem com a mesma quantidade de elétrons em excesso, só quando eles são idênticos. Aí tem a eletrização por indução. O método de eletrização por indução consiste em eletrizarmos corpos condutores induzidos por meio de aproximação de um corpo eletrizado. Então a gente não vai, antes da indução, a gente tem aqui um corpo A e um corpo B neutro. Aí é aproximado um corpo, um bastão, sei lá, alguma coisa positiva. Os corpos desses aqui estão neutros, né? Então, os negativos desses dois corpos vão querer se aproximar pelo princípio de atração e repulsão. Vão querer se aproximar desses positivos, enquanto os positivos vão querer se afastar, vão estar repelidos. Então, os elétrons migram para A. Então, todos os elétrons que estavam aqui, as negativas, eles foram para cá. Então, durante a indução 2... quando você separar esses dois aqui, a gente vai perceber que esse aqui vai ficar negativo, enquanto esse aqui vai ficar positivo. Exatamente por causa desse afastamento que teve aqui e essa aproximação que teve aqui. Então, ao final da indução, um fica negativo, o outro fica positivo. Ainda sobre o processo sobre a eletrização por indução. Então, a gente tem aqui um corpo positivo e um corpo neutro. Quando eu aproximo esse corpo positivo dessa esfera, esses negativos vão se aproximar aqui dos positivos. Se eu adicionar um fio terra nessa esfera, é como se essas cargas positivas elas sumissem, mas não necessariamente que elas somem. O que acontece? Os cargas negativas vão subir até a esfera, então ela vai ficar de maioria negativa. Não quer dizer que os positivos saíram, mas que os elétrons que chegaram aqui nessa esfera. Então, quando eu cortar esse fio, a gente vai perceber que essa esfera não vai estar mais neutra como ela estava, ela vai ficar eletrizada negativamente. Aí aqui tem um eletroscópio, mas a gente vai deixar para falar só na próxima aula. Eu tenho aqui algumas imagens, alguns GIFs que mostram os processos de eletrização. Tava neutra, ele colocou aqui num gerador de Van der Graaf de carga positiva. Ele passou primeiro para essa bola, ela ficou positiva, e essa outra bola depois também ficou positiva. Então o que acontece? Contato, agora é indução. Quando os dois estão positivos, então vão se afastar. Teve o contato aqui, agora está induzindo essa bola aqui. Mais uma imagem. Esse cano ele está atritado com excesso de alguma carga, não sei qual foi, né? Porque eu não sei em que foi que ele atritou. E ele está induzindo um material que está dentro desse copo, desse vidro. Então não precisa encostar. Ele está só aproximando e está induzindo ele, então, processo de indução. Mais um. Onde é atrito? Ele atrita a régua e em seguida a régua ela atrai pequenos pedaços de papel. Olha outro. Primeiro acontece a indução, negativo vai aproximar os positivos e afastar os negativos. Se você vier com a mão tocar nesse objeto, ele vai fazer uma espécie de fio terra e vai fazer com que os elétrons saiam. Os positivos eles não saem, só os elétrons que chegam
ou sai. Os positivos, elas são como se fossem fixas, né? Ó, o gerador de Van de Graaff, como é que ele funciona? As cargas que se acumulam aqui nos cabelos são todas no nosso corpo todo, são todas iguais. Como os cabelos são a parte do nosso corpo em que são, digamos assim, mais maleáveis, né? No meu caso não daria certo. Então aqui são todas positivas, são todas positivas não, são todas iguais, ou positivas ou negativas, vai depender de que o gerador está gerando. Então se elas, digamos, se elas forem negativas, então elas fazem isso porque elas querem se afastar uma da outra. Por isso que o nosso cabelo ele fica assim arrepiado. A gente tem aqui um aplicativo que ele simula o que aconteceria quando a gente, ó, deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui é um atrito, eu tô atritando aqui o pé dessa pessoa de outra volta num tapete, sei lá, não sei de que é ele é feito, mas eu só sei que o corpo dessa pessoa tá criando cargas elétricas, tá criando cargas negativas, elétrons, né? Então, a partir desse atrito, o nosso corpo ele vai ficar acumulado de cargas elétricas, desculpa. Então, esses elétrons, eles querem ir para algum canto. Então, por exemplo, por isso que a gente às vezes leva um choque em algum local, é porque o nosso corpo está carregado negativamente. Então, ó, quando a gente toca, os elétrons, eles querem fugir. Ó, eles querem fugir do nosso corpo. Um outro aplicativo aqui, por exemplo, ó, tem uma bexiga, se eu atritar ela no casaco, ela vai ficar negativa. Quando eu encosto ela aqui numa parede que está neutra, os positivos ficam normal, enquanto os negativos ficam querendo se repelir. Então pessoal, é isso, até a próxima, espero que tenha ajudado vocês.